Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. Última semana para a entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa fez um programa especial para tirar dúvidas. Confira. Vamos ouvir o auditor fiscal da Receita Federal, Ricardo Ribeiro Júnior, o professor Edmundo Medeiros comentando como deve ser feita a declaração do Imposto de Renda pelo MEI. E ainda, o economista Roberto Luiz Troster analisando importantes pontos sobre a tão necessária reforma tributária. A visita dos filiados do Lead China ao board da SEMP TCL, para conhecer o novo showroom da empresa e debater sobre tecnologia e sustentabilidade. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe Juliana Cardoso, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Fique conosco. Olá, amigos do SIMP. Meu nome é Ricardo, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e tenho o prazer de conversar aqui com vocês sobre dúvidas dos contribuintes perante a Receita Federal. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa jurídica e a pessoa física. É muito comum o contribuinte fazer confusão entre a sua pessoa jurídica, da qual ele é sócio, com os seus rendimentos da sua pessoa física. E essa confusão é muito difícil de ser separada depois. Por isso, vamos tomar cuidado logo no começo. Tá? A pessoa jurídica, ela tem uma personalidade própria, ela presta serviço, ela tem um faturamento, né, tem o seu lucro e presta as obrigações acessórias. Apresenta suas declarações, paga seu imposto e faz tudo certinho da pessoa jurídica. Já a pessoa física, ela também tem obrigação. Essa pessoa física ela pode receber rendimentos dessa pessoa jurídica, ela pode trabalhar na sua pessoa jurídica e receber um prolabore. Nesse caso, ela está recebendo da pessoa jurídica um rendimento tributável, né? Ela também pode receber rendimentos da pessoa jurídica como lucros ou dividendos, que é o lucro da empresa, e ela distribui para o seu sócio. Esse é um rendimento isento e não tributável. Da mesma forma que a pessoa jurídica apresenta suas declarações e paga seus impostos, a pessoa física também precisa apresentar sua declaração e nós estamos dentro do prazo, que até agora é o dia 31 de maio, né? E a pessoa física que está obrigada a apresentar sua declaração, ela vai e informa os rendimentos que ela teve da pessoa jurídica. Se por acaso esse rendimento foi do prolabore, é um rendimento tributável, ela vai declarar assim na sua declaração de ajuste. Se é um lucro ou dividendo que ela recebeu, esse vai entrar como um rendimento isento da pessoa jurídica. E ela vai, assim, sucessivamente, preenchendo essa declaração de pessoa física e cumprindo a sua obrigação de entregar essa declaração. Tá? Então, muito cuidado para não confundir pessoa jurídica com pessoa física. Outra dúvida muito comum dos empresários é em relação ao plano empresarial. O plano empresarial é um plano que é contratado pela pessoa jurídica para seus sócios ou seus funcionários. Então, esse plano empresarial ele é contratado pela jurídica e pago pela jurídica. Quando essa jurídica presta esse serviço, ela tem duas opções. Ou ela vai repassar o custo desse plano de saúde para os seus funcionários e para os seus sócios, ou ela vai bancar integralmente esse plano de saúde. Tá? E sempre que ela repassa o custo desse valor para os seus sócios ou funcionários, ela vai indicar esse valor na DIRF e vai informar quanto que foi repassado de plano de saúde empresarial para os seus funcionários. E dessa forma, quando ele pega a DIRF, ele vai ver que ele tem uma contribuição para esse plano empresarial e vai poder deduzir esse valor em sua declaração de imposto de renda pessoa física. Caso a empresa pague totalmente esse plano e não desconte nada do sócio ou funcionário, esse plano ele não é dedutível para a pessoa física. Então, muito cuidado quanto a isso para não incidir em malha fiscal. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis,
comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. O prazo para entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física se aproxima e uma dúvida recorrente é: como eu declaro os rendimentos recebidos da minha empresa MEI? Pois bem, o empresário MEI, ele deve declarar a declaração de imposto de renda pessoa física se ele, evidentemente, auferiu rendimentos acima do mínimo estabelecido como faixa de isenção pela Receita Federal. Esse rendimento isento é de R$ 28.559,70. Então, primeiro, se ele recebeu rendimentos da empresa MEI que ele possui acima desse valor, ele está sim obrigado a entregar a declaração de imposto de renda e a partir daí ele precisa ficar atento a alguns aspectos. O primeiro deles é o seguinte: ele irá declarar a propriedade dessa empresa, ou seja, ele detém as cotas dessa empresa e, portanto, ele deve declará-las no informe Bens e Direitos. Feito isso, ele deverá identificar qual foi o rendimento auferido a partir da empresa MEI durante todo o ano de 2022. E a primeira operação que ele precisa realizar é descontar desse total de rendimentos o que corresponderia à parcela isenta. Então, se esse MEI realiza operações de venda de mercadorias, ou seja, um comércio, uma pequena indústria, ou se ele realiza o transporte de cargas, a parcela isenta corresponderá a 8% da receita total auferida em 2022. Se ele realiza o transporte de passageiros, essa parcela isenta é maior, ela é de 16%. E se esse MEI presta serviços diversos, a parcela de isenção é de 32%. Portanto, esse valor de isenção, nesses percentuais 8 ou 16 ou 32%, o empresário MEI irá declarar na sua declaração de imposto de renda na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, os rendimentos que ele auferiu da empresa da qual ele é o proprietário, na condição de rendimentos isentos. Os rendimentos restantes, ou seja, já descontada a parcela isenta, estarão sujeitos à tributação. E aí, uma última operação será necessária. O empresário deverá descontar dessa parcela restante todas as despesas que ele teve durante o ano de 2022 relacionadas à sua atividade. Ele desconta, portanto, desse valor os gastos com aquisição de mercadoria, com locação, com água, energia elétrica, telefone. E aí, finalmente, o resultado final será o valor a ser declarado na aba Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. A partir daí, o próprio programa vai indicar o resultado final, o valor a ser pago a título de imposto de renda à pessoa física deste empresário MEI. O que é importante para o Simp olhar no Congresso Nacional este mês e o próximo? A reforma tributária. A reforma tributária é muito importante para o Simp. Por quê? Porque você está querendo passar de um regime em que cada estado tem sua estrutura tributária, cada município tem o seu, para um regime único. Uma alíquota só para todos os bens e serviços da economia.
É muito positivo. Você simplifica a burocracia, simplifica a fiscalização, simplifica a contabilidade, simplifica cálculo de impostos a pagar, impostos a receber. É um grande avanço para o país e se estima que isso dê um pequeno impulso ao crescimento da economia. Quais são as duas desvantagens que a alíquota única tem? Uma, se fala sobre as camadas de renda mais pobres. Ao você elevar o custo, o imposto, e você eleva o custo da cesta básica, você diminui a renda disponível deles. Para compensar isso, está pensado uma compensação que se chama o cashback. O cidadão compra alimentos da cesta básica, até às vezes na própria boca do caixa, já recebe o rebate, o dinheiro de volta equivalente ao que ele pagou de impostos. Agora, o que acontece? 2/3 dos setores vão ter suas alíquotas médias reduzidas e 1/3 vão ter as alíquotas elevadas. Isso faz com que os setores perdedores façam um lobby muito forte para que isso não ocorra. Até manchetes de jornais de alguns setores que estão se organizando contra isso. É uma injustiça. Alguns setores têm uma alta produtividade, mas por quê? Porque tem alíquotas de impostos baixos e crédito subsidiado. Quer dizer, é um país, competitividade, como num jogo de futebol, deve ser a mesma para todo mundo. E isso que tem que se procurar. O SIMP tem que, de alguma maneira, batalhar para que uma alíquota só. É um país, todos são empresários, todos têm igualdade de condições. E acabar com distorções. Uma distorção emblemática, importação de jet ski ou de moto aquática, paga 0 de imposto de informação. Quer dizer, você subsidia lanchas e você tributa a cadeira de rodas, isso tem que acabar. É isso. Dia 17 de maio ocorreu a visita dos filiados do LIDE China ao board da SEMP-TCL, para participarem de uma imersão no mundo da tecnologia e sustentabilidade, com direito a conhecer o novo showroom da empresa. O LIDE China, como papel de uma plataforma sino-brasileira que une o empresário brasileiro junto com o empresário chinês, tem fomentado diversos encontros, debates, seminários e visitas técnicas para que haja um maior conhecimento entre as partes, com o objetivo de intensificar essa relação tão profícua e importante que é essa relação Brasil-China, que completará em agosto de 2023 49 anos. O LIDE tem influência direta no PIB do Brasil e da China para o desenvolvimento de parcerias e o fortalecimento do elo entre os dois países. Nós representamos a SEMP-TCL, que é uma joint venture entre a TCL, que é a maior fabricante de televisores da China, uma multinacional chinesa estabelecida no Brasil, através da joint venture com a SEMP, desde 2016. Hoje temos o televisor como o nosso principal produto. Além dos televisores, também produzimos condicionadores de ar. E no segundo semestre desse ano, iniciaremos com produtos de linha branca. Vamos oferecer mais produto e serviço para nosso povo brasileiro juntos. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é Juliana Cardoso, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. É uma alegria enorme estar aqui com o senhor, doutor. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A Secretaria de Desenvolvimento vem fazendo um trabalho de reestruturação, mudança, articulação. Existem alguns pilares que são as políticas que serão... Quais são esses pilares? Doutora, a gente está trabalhando em 4 pilares estratégicos, né? Basicamente, a gente pega a secretaria e muda um pouco o olhar dela para a gente focar no que é mais importante para o governador Tarcísio de Freitas: emprego. A gente tem que gerar emprego, gerar desenvolvimento. Claro. E um outro pilar muito importante que ele traz, uma visão que ele traz, é para a gente voltar nos patamares de indústria que a gente tinha antigamente. A reindustrialização. É o que a gente está chamando de reindustrialização. Então, olhando esses 2 grandes objetivos do Estado, a gente dividiu a secretaria nesses 4 pilares.
O primeiro deles é desenvolvimento econômico na veia mesmo, a gente conseguir promover o desenvolvimento, fazer planejamento, olhar para quais são todos os critérios que a gente precisa melhorar para gerar competitividade no Estado. Né? São fundamentais. A gente precisa olhar com minúcia e até muito do que foi feito pelo secretário Jorge Lima, junto com o governador Tarcísio de Freitas no federal, que eles criaram o Custo Brasil, nós vamos igualar e fazer isso aqui em São Paulo. Que bom. Então nós vamos tirar o Custo São Paulo. Que bom. E com base nessas informações, juntando as coalizões empresariais que o secretário Jorge tem feito também, tá rodando interior aí, para a gente falar com o empresariado, falar com os políticos, falar com a população, para entender quais são os entraves de desenvolvimento das regiões, para que a gente possa trabalhar a redistribuição do PIB também do Estado. Claro. A gente tem concentrações muito grandes em 3 regiões específicas. A região metropolitana de São Paulo, a região de São José dos Campos e a região metropolitana de Campinas. O restante do PIB está pulverizado muito pequenininho. Então a gente precisa começar a olhar para o interior com mais critério para a gente achar as vocações regionais e, portanto, tomar iniciativas de regionalização de benefícios e oportunidades. Um trabalho voltado para o desenvolvimento econômico e social e, claro, a prosperidade de pessoas, né, no estado de São Paulo. Bem, mas existem outras iniciativas que estão dentro desses pilares, mas que estão em andamento, que é do Jovem Aprendiz Paulista. Como é que as pessoas ou as empresas, como é que elas se habilitam, quais são as vantagens desse projeto tão bonito? Doutor, essa parte de capacitação profissional, para a gente é um segundo pilar, né? Um deles, como eu falei, é desenvolvimento econômico e competitividade. O segundo deles é a capacitação profissionalizante. A gente tem uma demanda de mercado muito grande por profissionais que precisam de uma qualificação diferenciada para conseguir acessar essas vagas. Sim. E aí a gente tem toda a parte de qualificação da secretaria, em que a gente subdividiu em algumas faixas etárias diferentes. Então, o Jovem Aprendiz Paulista foi o primeiro lançado. Ele abrange jovens de 14 até 18 anos e para ingressar exclusivamente nas micro e pequenas empresas. A gente aproveita a lei da aprendizagem lá de 2000, que dá benefícios para os contratantes. Então, quais são os benefícios? Paga-se o salário mínimo hora, somente 2% de FGTS. Depois, o final do contrato, que pode ser de até 2 anos, não paga verbas rescisórias. O jovem é contratado com carteira realmente de trabalho, já começa a ter a sua carteira anotada ali, tem toda uma prospecção futura. Então, com esse cenário da lei da aprendizagem, o Estado, então, direciona essas vagas através de uma plataforma própria do Estado, onde as pessoas vão conseguir acessar as vagas lançadas pelos empresários. E aí os jovens, a gente já tem uma busca muito grande dos jovens para participar do programa, e o Estado entra com a plataforma da intermediação dessa mão de obra, mas também pagando e custeando os cursos de qualificação que precisam caminhar junto com esse processo de aprendizagem. Agora, como é que as empresas podem se habilitar, dizer, olha, eu quero, não é obrigatório, não existe legislação, voluntariamente eu quero ajudar a ter pessoas se formando, aprendizes, eu quero uma atividade social. Como é que um empresário, a empresa, pode se dirigir à secretaria ou qual no cargo que ele se dirige, qual o e-mail, como é que é esse procedimento? É muito, muito simples. No site www.jovemaprendiz.sp.gov.br é jovemaprendiz.sp.gov.br. Que é o que está aqui na tela agora. Então, entrem, acessem. Todo o processo começa com as empresas. Então, o empresariado, especialmente esse perfil de micro e pequena, muitas vezes eles falam, mas eu preciso de uma mão de obra adicional. Mas a gente fala muito, né? O doutor estava no lançamento do programa, foi um dia muito emocionante. Com muito prazer e muito orgulho, né? Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Para o governo como um todo. Sim, e o senhor viu que foi uma coisa muito emocionante. Por quê? A gente está dando oportunidade de 60 mil jovens saírem da ociosidade no seu contraturno escolar e ir trabalhar,
começar suas carreiras. A gente está falando de jovens de 14 anos, né? O quanto que a gente não tem potencial de mudar a vida desses jovens. Maravilha. Então, o convite que a gente faz não é só para a empresa, será que eu vou contratar uma pessoa adicional, eu vou ter um custo adicional? Muito pelo contrário, é um investimento social, de você tirar o jovem de uma situação de rua que está ali na ociosidade, andando para cima e para baixo, sem um direcionamento, e colocá-lo no caminho do trabalho. Sim. E a gente fala, né, que esse é o degrau mais alto para as pessoas começarem a sua O oportunidade. mais difícil e o mais alto. Exatamente. E essa mão que o Estado, né, com esse grupo todo, o governador Tarcísio tem um carinho imenso por esse programa, a primeira-dama Cristiane de Freitas tem um carinho enorme também, porque a gente pode mudar as vidas efetivamente. Podemos, devemos e E iremos. vamos! E nós vamos! Agora, ele entra no site, o site tem toda a orientação do que ele precisa fazer. Sim, então, o empresário que tiver um interesse nessa contratação, entra no site, ele vai marcar, primeiro se ele está enquadrado como micro e pequeno, então ele tem que ser ou uma MP ou uma EPP. Sim. Ele faz o seu cadastro, o nosso time vai ligar para ele para que a gente possa configurar como vai ser essa vaga. Então, o que ele tem que olhar e vai discutir com o nosso time para a gente acertar? Qual o turno, se vai ser o período da manhã ou à tarde, lembrando que é sempre no contraturno escolar. Claro. Qual é o curso que vai ser atrelado com essa vaga? Qual a necessidade que ele tem, efetivamente, né? O jovem vai trilhar um curso aí de quase 2 anos para participar. Então, ele precisa escolher qual a área que ele quer. Quantas horas, qual vai ser a carga horária, então pode ser de 4 a 6 horas diárias, né, qual que vai ser essa gestão, e dos 5 dias da semana, 4 dias o jovem trabalha na empresa e 1 dia ele fica dedicado ao curso, que é um curso à distância, mas ele tem toda a tutoria e acompanhamento de um profissional que vai acompanhar essa jornada dele. Então, assim, o time liga, o empresário configura essa vaga, aí a gente lança a vaga. E o que é mais legal aí depois, com a vaga lançada, os jovens ao redor ali da região, né, de acordo com o CEP de cada um, vai conseguir enxergar qual é a vaga que ele tem mais perto da casa dele. E aí ele pode se inscrever e aí todo o processo de contratação continua sendo na plataforma. Contrato, sai tudo online de maneira muito simples e fácil. Agora, existem outros projetos muito bonitos também que estão sendo implementados. Por exemplo, a gente tem muita coisa na esteira de produção aqui, em que a gente configura, sendo esse o segundo pilar da Secretaria de Capacitação, então a gente está falando dessa faixa etária até 18 anos. A gente está ainda trabalhando a fase do primeiro emprego, que vai ser dos 18 até os 24 anos, 24 incompleto, então até quase 25 anos, para o primeiro emprego, onde a gente vai fazer rodadas de capacitação, também de acordo com o mercado de trabalho. Sim. Então, dando um exemplo, né, até estávamos com o pessoal da APAS, um grande volume do primeiro emprego é gerado junto aos supermercados, junto aos comércios. Então, a gente faz toda a capacitação dessa mão de obra para que eles entrem no mercado de trabalho. Que bom. Então, uma segunda faixa etária. A terceira que nós estamos olhando é da faixa dos 25 até os 60 incompletos. Olha só. Que daí é todo um processo de requalificação. Então, em geral, são pessoas que já passaram pelo mercado, precisam de um adicional para poder se realocar. Então, a gente também, tudo com muito diálogo com o setor, tudo 100% focado em empregabilidade, a gente pluga uma ponta com a outra. E o último, né, um projeto queridíssimo do nosso secretário Jorge Lima, que é o 60+. Onde a gente vai trabalhar essa mão de obra que tem uma super capacidade ainda, que está dos 60 para cima, e que a gente muitas vezes precisa de alocá-los de forma correta, nas atividades que eles realmente conseguem executar da melhor forma, com uma capacitação acoplada. Então, esse é o que está na esteira de produção. Muito em breve lançaremos. Venho aqui de novo para lançar o próximo. Será um prazer, vem assim. Agora, existem outras iniciativas que estão na égide da Secretaria, por exemplo, o Banco do Povo, por exemplo, Desenvolve São Paulo, que nós temos 2 minutos. Bom, eu vou passar, então, olhando para o Banco do Povo, a gente tem mais 2 pilares. Então, eu falei desenvolvimento econômico, competitividade, capacitação.
A gente tem empreendedorismo e desburocratização, onde a gente já está trabalhando a lei de liberdade econômica para facilitar o acesso e abertura dos empreendimentos. E o último é fomento, onde a gente vai trabalhar o microcrédito cada vez mais qualificado, direcionado para esses micro e pequenos empreendedores. E aí a gente está falando sim de informais, de pessoas que começaram suas MEIs, suas pequenas empresas agora. Sim. Então, nesse processo a gente vai trabalhar qualificação, um crédito muito barato, mas um crédito assistido, apoiado pelo Estado, para que a pessoa possa se desenvolver ao longo do caminho. E para aqueles que estão um pouquinho maiores, tem a Desenvolve São Paulo com linhas de crédito bastante robustas para atender a todos. Ou seja, oportunidade para todos. Para todos. Bem, qual seria, nesse minuto final, o maior desafio na sua avaliação? É a gente conseguir conversar e dialogar com todos. Para a gente tomar as decisões das políticas públicas, a gente precisa ouvir. E esse processo de escuta ele é longo, porque a gente tem que passar por todos os setores. Mas o governador trouxe o desafio do governo 3D, né? Esse é o nosso mote. É um governo que trata o desenvolvimento, o diálogo e a dignidade. Então é isso que a gente está vivendo dia e noite para poder entregar para São Paulo. Juliana Cardoso, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nesse projeto gigantesco do governo de São Paulo, inovador, dando à micro e à pequena empresa condições para que se dê oportunidade a todos, com crédito, com iniciativas. Parabéns, sucesso, também ao secretário, ao governador, ao AFIF, enfim, ao presidente da Câmara, a todos que trabalharam no projeto, que foi um trabalho realmente hercúleo. E a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br